Em 2021, o perfeito será visto em você. Boa noite, gente. Hoje pela manhã eu não tinha nem acordado direito ainda. Ontem a gente teve um luau maravilhoso. E quando eu estava tentando acordar, tomando meu primeiro gole de café, o apóstolo fez uma brincadeira comigo. Disse que teria um baiano ministrando hoje à noite aqui, que eu deveria acompanhar. Eu falei, claro que eu acompanho. Aí ele falou, você não entendeu a pergunta? E eu não tinha acordado ainda, gente. Eu falei, não entendi muito bem a pergunta. E ele falou, você vai falar hoje à noite, vai compartilhar um pouco com a gente. Eu falei, eu não tenho saída, não tenho como dizer não. Mas, gente, de verdade, eu não tenho intenção de poder estar compartilhando com vocês. De verdade, eu acredito que a forma como essa família nos amou tira de nós todo tipo de tensão ou necessidade de aceitação, né? E eu acho que isso é maravilhoso, porque a gente pode ter liberdade para compartilhar aquilo que o Senhor tem falado conosco, da maneira que Ele tem ministrado a gente. E eu queria de verdade agradecer a vocês pelo público seleto que vocês são, mas não por classificação humana, mas sim pela medida de vida que há nas pessoas que habitam nessa casa, que há na vida de vocês. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em cada família aqui representada, em cada casa aqui representada. E uma alegria para a gente sempre estar aqui em Taubaté. A gente se sente em casa, desfruta muito. Para a gente é um tempo de sentar e ser ministrado e apreciar tudo que o Senhor tem falado a partir desse lugar. Eu me chamo Leonardo, sou um baiano, não parece, né? Mas eu sou baiano. Tem algumas famílias lá de Salvador nos acompanhando agora, algumas famílias que o Senhor nos deu o privilégio de aprender a cuidar de gente através deles. E todo mundo acompanha tudo que acontece aqui, todo mundo acompanha tudo. Às vezes no domingo a gente está comendo churrasco na casa da irmã Vanessa. A irmã Vanessa que quase produzia no Senhor uma intoxicação de água de coco. Não foi isso? E quando acaba o churrasco, se reúne todo mundo na sala para ouvir as ministrações no domingo. E tem sido muito precioso. Obrigado, obrigado, obrigado. Vocês são, de verdade, pessoas especiais em nossa vida. Muito obrigado. Gente, há alguns meses o Senhor tem falado comigo da necessidade sobre redescobrirmos o caminho da identidade. Eu acredito que desde março a gente tem trabalhado um tópico com a nossa família chamado coração nos céus e pés sobre a terra. E desse ponto surgiram muitos subtópicos, né, amor? A gente vem trabalhando em muitos subtópicos. E a gente ficou um pouquinho preso nesse tema de identidade, porque esse tema parece que foi falado muito ao corpo de Cristo, mas quando a gente anda para descobrir a realidade do entendimento que o corpo de Cristo tem sobre a identidade, a gente vê que não é muito multiforme, é muito diferente. Cada segmento cristão tem uma forma de ver a identidade, cada segmento cristão tem uma maneira de ver a identidade. Eu acredito que é um tema que a gente precisa de luz do Espírito Santo para redescobrir esse assunto tão importante em nossa própria vida, gente. Hoje pela manhã, a gente estava sendo ministrado pelo apóstolo, e uma frase que ele falou ficou ressoando na minha cabeça até poucos minutos antes da gente vir para cá. Uma frase que parece bem simples, mas além do rio. Repita comigo, além do rio. E aquilo ficou ressoando no meu coração, ressoando no meu coração. E o Senhor, Ele me deu uma conexão nesse termo com assuntos que a gente tem abordado com a nossa família, com a nossa casa espiritual, com as pessoas que nós compartilhamos o Evangelho na nossa cidade. Eu acho que aquela citação de Jesus, bem-aventurados os que não viram, é uma citação que ganha muito significado para nós que vivemos uma vida
após a encarnação. Eu acho que bem-aventurados que não viram são códigos espirituais escondidos nesse texto, que precisamos da obra do Espírito Santo em nós para nós descobrirmos a riqueza disso. E quando nós vemos uma pessoa que descobriu o que estava escondido nesse termo, que é o apóstolo Paulo, que o apóstolo Cris nos ministrou hoje, o apóstolo Paulo, ele foi a encarnação desse dizer de Jesus. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, desculpe, no grego, ela tem mais a ver com plena satisfação do que com felicidade. Porque na verdade o tema felicidade, ele é muito estranho, porque se a gente entrar em diversas culturas que formam a humanidade, para uns felicidade é uma coisa, para outros felicidade é outra, então não é um tema homogêneo. Falar de felicidade é um tema completamente complexo. Então, bem-aventurado não se trata apenas de um ser feliz, mas na perspectiva do que o grego queria definir, bem-aventurado significa alguém em plena satisfação, satisfeito. E Jesus estava dizendo, nosso Senhor estava dizendo que plenamente satisfeitos seriam aqueles que não viram, mas creram. Essa é a grande diferença do apóstolo Paulo para os demais apóstolos, é a grande diferença. O apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, João, eles tinham um grande problema: desassociar a realidade eterna de uma pessoa, Jesus. Para Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos, Deus estava apenas restrito à pessoa de Jesus, o que não é uma mentira, é uma plena verdade, mas isso está encurtado, resumido. Jesus, como homem, é a incorporação perfeita de um homem perfeito. Só que a expressão divina, a realidade divina, está acima da vida humana, está exposta em todas as coisas. E como Paulo teve o prazer de não ter convivido com o Jesus Cristo, o Deus humano, ele pôde ser conduzido pelo Espírito Santo a um nível de revelação, não presa na figura de Jesus, mas ver o Cristo eterno que enche tudo e todos. Enquanto o Senhor me ministrava isso hoje, eu pude perceber, porque Paulo falou coisas como: para os homens é indesculpável dizer que não conhecem a Deus, porque as obras visíveis de Deus expressam a realidade de quem Ele é, parafraseando o que Paulo disse. O que Paulo estava querendo dizer é que o encontro que ele teve não foi apenas com a pessoa de Jesus. Ele teve um encontro com a realidade eterna chamada Cristo, que não está expressa só em Jesus, que está expresso em toda a criação. E por isso que Paulo ele podia colocar assuntos como a imagem do Deus invisível. Por isso que Paulo podia colocar assuntos como largura, profundidade, altura. Porque Paulo não estava vendo a Cristo restrito em Jesus, Paulo estava vendo a Cristo em todas as coisas. Isso muda todo o sentido de como o Evangelho se configura em nossa vida, gente. Porque entender que Cristo está em Jesus é óbvio, mas entender que Cristo está em todas as coisas expande a nossa maneira de viver como filhos de Deus. E de alguma forma Paulo pôde ver isso. Não me pergunte como, nem me pergunte da forma que ele viu. Eu sei que alguma coisa foi produzida no coração daquele cara, e ele começou a escrever coisas dessa forma que Pedro dizia: é difícil entender esse rapaz. E por que para Pedro era difícil entender o evangelho que Paulo administrava? Porque para Pedro o evangelho estava restrito à pessoa de Jesus, e para Paulo o evangelho estava impresso em todas as coisas. Para Paulo, a impressão do evangelho estava na natureza. Para Paulo, a impressão do evangelho estava nos homens, na sociedade. Para Paulo, a impressão do evangelho também estava na igreja. Paulo não fazia distinção de públicos.
Paulo conseguia ver a impressão de Deus em medidas diferentes em vários aspectos da vida humana. E por que isso aconteceu, gente? Porque de alguma forma esse homem que foi criado para ser um Saulo, ele teve uma experiência de que ele não era aquilo que definiram que ele fosse. Eu acho que essa transição de nome, essa transição de pessoa, de identificação, ela tem muito mais a ver com uma realidade que se descobre sobre nós mesmos, do que apenas dizeres ou nomenclaturas, ou uma gramática que muda ao nosso respeito. Não foi Jesus que falou para Paulo de forma direta, como um homem: você não é mais Saulo, você é Paulo. Ele teve uma revelação em seu espírito, no mais íntimo do seu ser, e ele disse: Deus me mostrou que dentro de mim existe uma pessoa que eu não sabia que eu era. Dentro de mim existe uma pessoa que eu não sabia que eu era. Olhe para o seu irmão, diga para ele com muito amor, fale: meu querido irmão, minha querida irmã, é necessário redescobrirmos o verdadeiro eu que habita em nós. Isso é muito necessário, gente. Vocês sabem que é tão interessante isso, que quando o nosso apóstolo falava hoje sobre além do rio, e nos apresentava a figura de Abraão, eu não sei por que Deus escolheu e por que Deus determinou revelar-se a esse rapaz. É estranho. É estranho porque no meio de uma cidade que existiam milhares de pessoas, Deus olha para Abraão, marido de uma estéril, e Deus fala com aquele homem como se ele não fosse aquilo que realmente ele era. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, vocês já perceberam que quando Deus fala diretamente conosco, parece que Deus está falando com outra pessoa que não é nós mesmos. Parece que Deus está se dirigindo a alguém que não somos nós. Parece que Deus está falando com uma pessoa que não é você. Como é que Deus visita um cara? E eu não sei porque Deus o visitou. Era muito estranho a forma da visitação de Deus no Antigo Testamento. Sabe por quê, meus irmãos? Não existia nenhum tipo de parâmetro porque Deus visitava uma pessoa. Hoje nós sabemos que Jesus manda o Espírito em nossa vida porque cremos nele, porque amamos ele, porque entregamos nossa vida a ele. Depois da cruz nós temos um ponto de encontro com Deus, mas no Antigo Testamento isso não existia. E por que Deus determinou se revelar uma figura estéril como esse casal? Por que Deus determinou falar com alguém que estava além do rio? E quando Deus se apresenta para esse homem, o Senhor diz a ele: você vai ser pai de multidões. Parece que Deus não está falando com aquela figura. Parece que Deus está falando com outra pessoa que habitava naquele corpo humano, com outro ser. E Deus ordena que esse homem saia da sua terra, saia da sua casa, saia do meio da sua parentela e vá para a terra onde Deus queria revelar a ele a plenitude do coração de Deus ao seu respeito. É interessante, esses dias eu estava vendo uma série na Amazon, eu acho. O Saddam Hussein, o último ditador do Iraque, que era a região da Mesopotâmia ali, ele dizia que a região do Iraque é a região dos rios, a região regada por rios. E Saddam Hussein dizia que no momento que um iraquiano cruza um rio para outra terra, ele deixa de ser iraquiano, ele deixa de ter a sua cidadania, porque ele atravessou uma fronteira que não era permitido que ele atravessasse. Para uma pessoa da Mesopotâmia atravessar o rio para o outro lado, não era apenas uma questão de excursão, era uma questão de abandono de si. Era uma questão dele dizer: eu não represento mais essa terra que está do rio para trás. Não era uma questão apenas de ir para um lugar novo. Se tratava de abandonar tudo aquilo que eu julgava ser que eu era, para descobrir uma pessoa que eu não sei quem é, mas que está florescendo em mim.
atravessar o rio apresentava um percurso na nossa vida. E eu tentei ver outra alegoria, porque é muito manjada aquela questão da borboleta, né? É muito manjada, mas eu não encontrei outra coisa, eu não sou tão inteligente. E esse percurso, gente, na minha percepção, talvez você pense ao contrário, e por isso que nós temos tanta diversidade. Na minha percepção, a identidade não se constrói, a identidade é. Personalidade se constrói, são assuntos diferentes. A personalidade é tudo aquilo que a minha geografia, que a minha cultura, que a minha educação, que a minha família, que o meu idioma, que a minha vida natural incorporou em meu ser. Eu não sou baiano apenas porque eu nasci na Bahia, eu sou baiano porque eu amo acarajé. Minha esposa não deixa eu comer porque o médico proibiu, mas eu saio escondido às vezes, eu vou confessar esse pecado. Eu sou o Léo, filho do Jurandir e a Luciana, neto de Dona Delza. Eu sou o Léo que aprendi a andar nos meus primos chamando paiinho e maninha. Ou seja, a minha cultura moldou aspectos da minha personalidade. É o que Paulo chamava de homem exterior. Grita comigo forte: homem exterior. A personalidade humana, a personalidade do ser humano. O Saulo, o Cefas, o Simão, o Levi, o homem exterior. Só que em algum momento da nossa vida, gente, quando a gente tem um encontro com Cristo, nós não descobrimos só Ele. Quando nós temos uma experiência genuína com Deus, não descobrimos só que Ele é real. Descobrimos também de forma gradual que muita coisa que eu acredito que sou, na verdade, são retalhos do contexto que me formou. A luz de Cristo, quando ela entra em nossa vida, ela vem me revelar, ela vem nos revelar que habita um ser interior, um homem interior, que habita uma identidade eterna em nós. E essa identidade foi criada para expressarmos a Cristo de forma única em nossos dias. É por isso que nós, como filhos de Deus, não fomos desenhados para sermos uma série réplica. E Paulo pode ver isso quando ele descobriu esse Cristo multiforme. Paulo começou a ver as graças, as medidas ministeriais. Paulo começou a ver que a identidade de um indivíduo é uma expressão única do Deus eterno que quer se expressar no espaço e tempo. Ou seja, descobrir a minha identidade não se trata apenas de autoconhecimento. Descobrir a minha identidade se trata de realmente eu capturar a realidade que eu nasci para expressar como ser humano sobre a terra. Enquanto isso não é iluminado em nós, nós manifestamos réplicas. Mas no momento que isso é iluminado em nós, gradualmente, de glória em glória, nós vamos manifestando a imagem de Cristo Jesus no ser perfeito, que é o nosso ser interior. Ou seja, por que isso é tão importante, gente? Porque se isso não for iluminado de forma precisa em nós, seremos apenas representantes de retalhos e entulhos que recebemos ao longo da nossa formação humana. Existem muitos irmãos apaixonados por Cristo, mas porque não encontram sentido na vida, porque o sentido não está em quem os meus pais biológicos formaram. O sentido está na realidade eterna, no meu ser eterno que estava no meu pai e foi colocado dentro de um corpo humano no ventre da minha mãe. Jesus demorou 30 anos para ele descobrir que ele era o Cristo. Ou seja, a personalidade humana, ela vai sendo formada dentro do tempo, até chegar um dia que o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento e diz assim: você é isso, e você nasceu para ser a expressão dessa coisa, e você nasceu para viver dessa forma. Vocês estão comigo aqui? Abraão, sai da sua terra. Ou seja,
Grita comigo, igreja do Senhor, por favor, não me deixe passar essa vergonha lá em Salvador. Grita comigo assim, diga: o chamado de Deus era para extrair o Abraão dentro do Abrão. Grita forte: peregrinar na terra era caminhar em Cristo. E quanto mais caminhamos em Cristo, mais iluminados somos quanto quem realmente somos. E daí Isaac pode ser gerado. Isso é importante porque nos dias que nós estamos transitando, nesse modo edificação, que nosso apóstolo nos ministrou hoje, desse rio que foi a pandemia, dessa divisão que foram esses dias que passaram, não haverá edificadores exatos sem a descoberta exata do desenho exato sobre si mesmo. Por isso que eu quero recomendar para vocês um livro que é difícil de achar aqui, mas eu passo o link quando acabar a reunião. Engenharia da Graça, de uma pessoa, de um apóstolo amigo, e eu posso passar o link para vocês desse livro. A descoberta de Deus, gente, apóstolo, se eu estiver errado, por favor, me corrija na hora. A descoberta de Deus também é a descoberta da impressão que Ele colocou em mim para refleti-lo. É por isso que Adão não precisa ser criado e ser ensinado, porque ele já é criado sabendo quem é, a imagem e semelhança de Deus. E isso não era produto de uma academia, isso não era produto do culto ao cérebro. Isso era produto da obra do Espírito, que naquele jardim ministrava em sua vida. Só que como isso na prática é desafiador? Por que isso é desafiador? Porque a lagarta só se torna borboleta se ela obedecer à natureza. A obediência daquele vermezinho à natureza determinará a sua expressão. A questão que nós temos que entender agora, gente, é porque nós recebemos essa nova vida e como fazer essa nova vida se tornar uma expressão visível em quem nós somos. A questão não se trata apenas de ter recebido a Cristo. A questão se trata que depois de receber a Ele, Ele nos ensinará todas as coisas. E ser ensinado por Cristo em todas as coisas se trata de eu aprender a obedecer essa nova natureza que eu recebi. É tão impressionante no primeiro momento que nós recebemos Jesus em nossa vida, né, gente? São arrepios, são lágrimas, é choro, é glória a Deus, é aleluia. São aconselhamentos, é abraçar. A gente ama todo mundo é gente boa. Mas no momento que a vida vai passando, os desafios se revelam a nós, não apenas para afirmarmos quem é Deus, o Deus que nós conhecemos, mas agora para afirmarmos o porquê Deus me deu a sua vida após ter conhecido a Ele. Eu queria ler um texto com vocês rapidinho, pode ser? Vamos ler um texto junto? Vamos ler Efésios. Capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler uma versão um pouquinho diferente, mas mesma coisa. Ele nos predestinou para si. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou
sobre nós em seu Filho amado. Versículo 9, irmãos, por favor. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isso é o cumprimento do seu propósito. E o plano é esse: no devido tempo Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Versículo 12. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e dessemos a Ele glória, ou expressássemos a sua glória. Esse propósito, eu digo que é um propósito secundário. Eu acho que nesse momento de pandemia, muitas pessoas começaram a revisitar suas decisões. Quem aqui teve tempo para refletir sobre as decisões? Eu refleti demais sobre as decisões. E o que é incrível, gente, é que a gente entende que a vida que nós temos é produto de decisões que nós tomamos. O Evangelho da Graça, a operação de Deus em nós, se inicia nele, mas depende de uma resposta nossa. É como a mulher que segura a semente do esposo. A mulher que segura a semente do esposo, ela apenas responde o que o seu esposo colocou nela. E isso é todo o desfecho da vida a partir do Evangelho. Nós não operamos para Deus fazer, nós operamos porque Ele já fez. É produto de uma atitude primária dele, uma resposta secundária nossa. É um produto de uma ação primária de Deus e uma resposta posterior nossa. A questão de Abraão, aquela vida além do rio, aquela vida separada da sua real identidade, quando a voz de Deus se apresenta a ele, ela não iria torná-lo um robô para que ele pudesse ser quem ele deveria. Ela iria sugeri-lo a resposta para que ele colaborasse com aquilo que Deus estava falando. Eu acho que esse é um eixo que nós temos que chegar entre a operação da graça e a resposta humana. É Deus soprando no homem e dando ao homem o poder de dar nome aos animais. É Deus operando de forma primária e dando ao homem o direito de resposta. É Deus operando inicialmente e dando ao homem o poder de responder aquilo que Deus começou. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nele começa o querer, a intenção, a vontade, e a partir dele também existem os frutos, a resposta das coisas. E quando nós comparamos as decisões que nós tomamos, gente, pela nova vida que recebemos, será que os frutos dessas decisões são coerentes com aquilo que nós carregamos? Uma geração que não tem decisões acertadas será uma geração que não irá iluminar as trevas que cercam a sua própria vida. Jesus estava olhando para uma multidão de marginais. As pessoas, 3 dias andando pelo deserto com fome, ouvindo ele ensinar. E Jesus olha para aquelas pessoas à margem da sociedade e diz: vocês são a luz do mundo. Jesus estava falando realmente com aquelas pessoas oprimidas por Roma, escravizadas pelo império, pagando imposto para o seu próprio povo. Jesus estava falando com o ser real que existia dentro de cada uma daquelas pessoas. Aquele ser real foi gerado para ser a luz da expressão de Deus naquele tempo, e eles precisavam redescobrir esse ser real. Mas isso não se trata apenas da proclamação de Deus, depende também de uma resposta incisiva do homem. A determinação de dizer: Deus falou, eu te respondo. O Senhor iniciou, eu respondo. O Senhor produziu, eu te respondo. E essa colaboração entre semente e útero, entre intenção e resposta, dará luz àquilo que nós realmente somos. As nossas decisões não dizem apenas sobre a qualidade de vida que teremos como seres humanos.
Porque muitos de nós fazemos conta antes de fazermos compras. Porque sabemos que uma decisão econômica errada pode nos levar à bancarrota. Só que nem sempre medimos as decisões a partir do que Deus nos falou. Porque às vezes julgamos que Deus será tão misericordioso que não colheremos o fruto da nossa mal escolha. Quando nós escolhemos um fruto de uma decisão errada, não é que Deus me puniu, é porque a minha decisão fora dele produz dor. Não é o castigo de Deus, é o vazio dele. Muitos homens nas Escrituras passaram por esse processo de descoberta e, recebendo uma nova vida, passaram a decidir a partir dessa nova vida. Mas eu queria de verdade caminhar para o final, no último ponto que eu queria falar com vocês, sobre esse processo de autodescoberta. Eu digo para você, muitos poucos homens na história da humanidade tiveram o privilégio de terem sido identificados por Deus antes mesmo de serem seres humanos. Eu acho que foi o caso do Sansão, e também foi um caso de uma figura muito preciosa chamada João Batista. Antes dele se tornar uma figura humana, Deus havia identificado ele. E além de Deus haver identificado a ele, Deus havia tornado público o destino daquela figura. Poxa, gente, se na vida de todo ser humano fosse assim, seria muito fácil, né? Nasceu para quê? Para andar no deserto, para ser um profeta. Então tá bom, eu não vou precisar fazer mais nada, já sei o que eu tenho que fazer. O problema é que no nosso caso não é bem assim a história. A gente bate muita cabeça para descobrir que nós somos. E a figura desse homem foi tão especial porque ele era a voz, porque ele era o ajuntamento das vozes de todos os profetas. É como se cada profeta do Antigo Testamento falasse frases e o poema todo culminasse em João. Ele era a voz, porque ele era o ajuntamento de todas as vozes proféticas. Ele era a incorporação da medida espiritual que todos os profetas antes dele tiveram. E ele era um homem tão destemido, gente, pelo simples fato, ele sabia o que ele deveria ser. A ausência de medo dele, até dos governantes, era justamente isso. Ele sabia o que ele deveria ser. E aquele homem caminhava pelo deserto, na beira de um rio, e proclamando, e profetizando, e declarando. Ele estava produzindo um arrependimento para que pudesse vir o avivamento. Ele estava produzindo uma mudança de consciência para que a vida pudesse ser manifestada aos olhos daquelas pessoas. Em um determinado momento, os olhos dele viram a vida que ele proclamava. Os olhos dele viram Jesus. A pomba desceu sobre o Senhor. A missão dele acaba naquele momento. Preparar o caminho para o Senhor, endireitar os seus caminhos. A missão dele termina como profeta no momento que o Senhor é expressado como Messias. Mas nisso estava um grande problema, porque ele deveria permanecer sendo assertivo nas decisões que ele estava tomando. Não era porque ele tinha o histórico que ele tinha que as decisões erradas não produziriam frutos errados. João começou a se envolver em assuntos fora da alçada dele. Ele começou a denunciar os atos políticos dos seus dias. Não que isso não deva ser feito, mas para ele isso não encaixava. O político que ele denunciava era muito importante no que Jesus queria fazer. Jesus dependia da vida daquele político para ser levado à cruz. Se não fosse Herodes que transferisse Jesus para Pilatos, a cruz seria complicada de sair.
E João começa a entrar no assunto, porque pelo histórico que ele tinha, por aquilo que ele achava que ele conhecia de si mesmo, ele começou a achar que ele podia tomar decisões sem mais submeter a Deus às suas decisões. E pelo fato de achar que ele já sabia tudo sobre si, sobre Deus, ele entra numa seara que Deus não havia habilitado a ele para entrar. Ele começa a denunciar os atos corruptos dos políticos dos seus dias. E aquela decisão desacertada dele faz ele entrar em um cárcere desnecessário. Porque, gente, nesse processo de autodescoberta, eu tenho que ter muito cuidado com as decisões que eu tomo. Porque as minhas decisões desacertadas podem me colocar em cárceres desnecessários, que irão me confundir sobre realmente quem eu sou. Esse homem foi parar numa cadeia, numa prisão. E dentro daquela prisão, a primeira coisa que ele questionou é: será que a missão de Deus era verdade? Será que eu sou o que eu achava que eu sou? Será que Jesus é isso mesmo? Será que Ele é o Cristo? Porque se nós não mantivermos as nossas decisões alinhadas nesse processo de auto-identificação e conhecimento de Deus, as decisões desacertadas nos colocam em cárceres, aonde nós iremos passar por um processo de infecção sobre realmente a identidade que nós temos descoberto sobre nós mesmos. Dentro daquela prisão, e sabe o que é interessante, gente? Ele vê Jesus, ele é capaz de dizer para os seus discípulos: siga Ele, mas ele não foi atrás de Jesus. Ele é capaz de dizer para os seus discípulos: Ele é o mestre, porque ele mesmo abandonou tudo e foi atrás dele. Ele achava que ele, pelo fato de ter se conhecido um pouco em sua jornada, ele já tinha condições de tomar decisões fora da curva daquilo que Deus estava lhe propondo. João tinha duas missões na vida: preparar o caminho para Jesus e depois andar atrás de Jesus. A questão é que quando Jesus apareceu, quando uma nova medida de revelação se expressou a ele, ele falou assim: agora eu sei como decidir, eu sei como Deus pensa, eu conheço o jeito de Deus, eu conheço a maneira de Deus, eu sei como Deus opera, então vou decidir da minha forma. E a decisão desacertada nele gerou na vida dele cárceres desnecessários. E nesses cárceres desnecessários nós somos infectados. Nós passamos por um processo de um retrocesso da nossa autoidentificação. Deixa eu falar algo para vocês. Muitas vezes a gente está num processo de autodescoberta, mas nos infectamos no meio do caminho porque não continuamos a ouvir e a obedecer. Quantos de vocês já saíram de uma reunião se sentindo mais iluminados e tendo clareza dos passos que deveriam dar, mas no momento de dar os passos, você não decide dá-los e parece que você regride ao estado de que você nem sabe o que fazer mais? É por isso que a obediência não se trata de um momento, é uma natureza que nós somos obrigados a responder. Muitas pessoas estão num processo retroativo sempre, avançam e voltam. E por quê? Porque inicialmente tomam decisões acertadas e no meio do caminho optam não mais decidir por aquilo que Deus está lhe apresentando. E essa nuvem do eu não sei quem eu sou paira por muitos anos em nós que atravessamos esses processos. Esse homem manda perguntar se Jesus era aquilo mesmo que diziam que ele era. Os discípulos de Jesus, os discípulos dele vão até Jesus e perguntam: você é isso mesmo? E Jesus não afirma a ele. Porque, gente, quando Deus nos coloca em cárceres, Ele tem resposta para os cárceres. Mas quando decisões desacertadas nos levam a Ele, sempre haverá uma interrogação quanto àquilo.
Paulo dizia: eu estou tranquilo na prisão, não ore para eu sair, eu sei o que estou fazendo aqui. Enquanto que João disse: eu não sei o que estou fazendo aqui, cara. Há uma interrogação nisso que eu estou vivendo. Pessoal, Deus sempre tem uma voz para as decisões que eu tomei, para a realidade que eu estou vivendo. Se a realidade que eu estou vivendo hoje tem uma grande interrogação, há uma nuvem, há uma certeza, há um descrédito quanto a mim e uma desesperança quanto a Deus, isso não é sinal de abandono de Deus, é o sinal de que a minha decisão me levou a abandonar a Ele. Não foi Ele que me abandonou, foi eu que o abandonei. Não foi Ele que me deixou para trás, foi eu que deixei a Ele. Eu me lembro que uma vez eu estava no Rio de Janeiro, tinha acabado de pregar numa denominação, e me colocaram no hotel dentro de Botafogo, meu apóstolo. E quando chegou lá, eu sentei na cama e eu falei assim: meu Deus, tudo que eu falei é verdade porque está na Bíblia, mas eu não acredito em nada disso. Porque eu achava que era verdade, porque estava em um papel só. Para mim era verdade porque estava num papel. E eu sentei naquela cama na praia de Botafogo, eu falei assim: meu Deus, mentira disso. Eu acho que eu estou vivendo uma vida que eu não deveria viver, porque eu não sou isso. E um vazio me tomou dentro de mim. No outro dia eu estava no aeroporto Galeão, eu liguei para ela e falou: amor, eu não viajo mais, eu não vou para lugar nenhum mais. E ela falou: por quê? Eu falei: por causa disso, disso, disso. Ela: eu estou contigo então, larga tudo, vamos se cuidar. E como alguém vai se cuidar se não sabe nem quem é? Como um cachorro vai se cuidar de si se ele acha que ele é um gato? Tem muita gente que acha que saber que é humano te habilita ao autocuidado. Não é verdade, gente. Porque foi comprovado pela ciência que até lobos são capazes de cuidar de humanos quando abandonados entre eles. Eu me lembro que no aeroporto estava um fly da Terra dos Adoradores, e tinha o cartaz do evento que ia acontecer aqui. E eu falei com a Jéssica assim, eu falei: amor, eu vou largar tudo, e eu sinto que eu tenho que ir nesse lugar, eu sinto que eu tenho que ir lá. Cheguei aqui nesse lugar, sem nenhum tipo de segurança, gente. Um cara que achava que tinha o seu destino em sua mão, estava em um momento que não sabia nem qual era o próximo passo que tinha que dar. E não foi porque Deus me colocou naquela cadeia, as minhas interpretações de Deus me levaram até lá. As minhas decisões de andar naquilo que eu achava que Ele era, porque eu julgava que eu sabia algo sobre Ele. E quando eu cheguei aqui, antes de eu entrar aqui, conversei com o apóstolo Hélio ali fora. E o apóstolo Hélio estava trabalhando, ele largou tudo para a gente bater um papo, ficou 1h30 batendo papo lá fora. E eu numa defensiva tremenda, porque eu falei assim: esse rapaz está investindo tanto tempo conversando comigo, porque ele nem me conhece. E eu com medo de ser quem eu era, gente, porque eu achava que quem eu era não era apto para os ambientes onde eu andava. Até que no momento nós entramos aqui, e começou a conferência, foi tremendo. E eu fui embora para casa e eu falei para minha esposa assim: eu não sei o que aconteceu, não foi a informação que eu recebi. Eu recebi algo que é acima de informações, que está me comunicando que eu preciso ter decisões onde eu possa sair dos cárceres, onde as minhas interpretações me levaram. E para mim, eu nunca tive um pai em casa. Meu pai era muito ausente, cara. Meu pai morreu com 40 anos de idade. E eu me lembro que o apóstolo Hélio me apresentou ao apóstolo Cristiano, e o apóstolo Cristo topou em cuidar da gente. E eu falei: mas como assim um homem cuidar de mim? Eu
já sou grande o suficiente, eu já sou velho, já cuido da minha própria vida, eu pago minhas contas. Eu já tenho um tempo de igreja. E eu comecei a ver que o processo de paternidade não tem a ver com cuidado humano. Eu comecei a ver que o processo de paternidade tem a ver com iluminação quanto ao destino de quem realmente eu sou. O papel do pai não é imprimir em outra pessoa aquilo que ele é. O papel do pai é ver pelos olhos do Espírito quem é aquela pessoa e segurar na mão dele e colocá-lo nesse caminho. E eu me lembro que nesse momento que eu conheci o apóstolo, eu estava num quarto, numa tristeza profunda, conversando com o Senhor. E eu falei com o Senhor assim: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Me sinto num cárcere e não há resposta para nada. E o Senhor falou comigo: não foi eu que te abandonei. Você que cresceu demais e aprendeu a andar sem mim. Você que se acha adulto, então começou a tomar decisões sem levar em conta o que eu pensava a respeito. E eu falei: mentira desse lugar. E ele falou: não, decida você sair dele. Se submeta. Responda o que eu vou te apresentar. Responda o que eu coloco diante dos seus olhos. E eu me lembro, gente, que nos primeiros momentos eram complicados. E a primeira conversa que eu tive com o apóstolo, eu falei com ele: apóstolo, eu sinto que está tudo errado. Ele falou: então Deus vai destruir tudo. Eu falei: agora que lascou. Eu achei que Deus ia me ajudar a construir. Ele vai destruir. Que assunto é esse, gente? Mas nesse processo de destruição, na verdade, estava o processo de iluminação, a autodescoberta, o conhecimento de Deus. Que eu não digo a você: eu sei qual é a minha identidade. Não, eu estou descobrindo, caminhando essa luz, de glória em glória, decidindo responder o que Ele está me apresentando, para que eu não retroceda nesses processos de descoberta. É o Jacó que decide atravessar sozinho, que tem um Israel dentro dele. E ele diz assim: eu preciso tomar uma decisão de conhecer esse Deus e entender o que esse Deus falou ao meu respeito, desenhou ao meu respeito. E é um processo tão incômodo, gente, porque nenhuma vermezinha quer largar aquele casulo. Por mais que as pessoas digam: você vai sair daí bonito, ninguém quer largar aquilo. É confortável, é quente, é bom. Estou acostumado. Isso é muito. Eu já sou cristão, já vou para o céu, já sou evangélico. Eu já tenho a vida de Deus em mim. A minha família toda é cristã, os meus filhos não fazem nada de errado, é verdade. Mas o quanto de luz você é para a geração em trevas, que Deus precisa que você o ilumine a eles. Não se trata do quanto de conforto o Evangelho me deu, se trata do quanto do Evangelho eu me tornei. Porque o Evangelho não é um assunto que descobrimos, o Evangelho é uma realidade que nós incorporamos. E para nós incorporarmos essa realidade, precisamos descobrir realmente quem nós somos, de glória em glória, de porção em porção, como a luz da aurora, que vai iluminando, iluminando, até se tornar um dia perfeito. Antes de eu encerrar, eu queria orar com vocês. Eu queria pedir para o pessoal do louvor me dar uma ajuda, por favor. Se vocês puderem me ajudar a se colocar de pé comigo. Você sabe, gente, uma coisa que eu aprecio em tudo que o Senhor tem produzido aqui, é que a voz de Deus é presente. Em alguns lugares a voz de Deus é histórica, em outros lugares ela é presente.
E se a voz de Deus é presente, isso quer dizer que há um turbilhão de palavras de Deus colocadas sobre nós, que necessita de uma resposta nossa. Há convites profundos que o Senhor tem nos feito. Aqueles que já caminham de forma pública com o Senhor, e aqueles também que de alguma forma ainda não conhecem, e que o Espírito Santo te trouxe nessa reunião, nessa noite, para que você pudesse conhecê-lo e ter a luz do rosto de Cristo refletido sobre si, para que você possa se conhecer. Há tantas pessoas hoje, gente, trancadas em quartos escuros e desejando tirar sua própria vida, simplesmente porque não tem sentido o seu viver, a sua existência não tem importância. Isso não é uma verdade. Isso é apenas uma má informação, pelo simples fato de você estar em um processo, sendo guiado pelo Espírito Santo, para ter os olhos do seu entendimento iluminado, para conhecê-lo como experiência, como uma pessoa. Se você está aqui nessa noite e você nunca teve uma experiência com Cristo, você está aqui nessa noite e você nem sabe por que você chegou aqui, você foi induzido por algo invisível a chegar nessa reunião, ou alguém te convidou e você nem queria vir, mas no momento que nós estamos celebrando aqui, algo está ardendo dentro de você, e você sente que de alguma forma, mesmo sem saber explicar, há uma força te convidando a reconhecê-lo, a experimentá-lo, a amá-lo, a caminhar com Ele. Se você está aqui nessa noite e você ainda não conhece como uma realidade em sua vida, mas essa noite você sente, não por imposição humana, você sente que tem algo invisível falando com você no seu lugar, você poderia levantar sua mão para nós conhecermos você? Você está aqui, ninguém sabe o tamanho do vazio que há em seu coração, e nem mesmo você sabe porque chegou aqui, mas você sente que tem algo te atraindo para ter uma experiência com Ele, com Deus, com Jesus, e você sente no seu coração que chegou a hora de fazer isso. Você poderia levantar sua mão só para nós conhecermos você, aonde você estiver, só para nós conhecermos você, só para nós conhecermos você. Agora, eu quero fazer uma segunda oração. Se você está aqui, já caminha com o Senhor, já o conhece, já o experimentou, já o serve, mas você sente que há uma nuvem no seu entendimento que impede essa autodescoberta, eu queria te convidar a nós orarmos juntos nessa noite. Não precisa sair do lugar, para a gente não fazer nenhum tipo de aglomeração, mas eu queria pedir com muito carinho, não com legalismo nem com imposição, se você pudesse levantar sua mão a Ele, o mais alto que você puder, toda a igreja, o mais alto que vocês puderem, e fechar os seus olhos diante dEle, se permitir ser ministrado, fechar os seus olhos diante dEle, se permitir ser ministrados, se permitir ser ministrados, se permitir ser ministrados. Ilumina os olhos desse ser, desse coração. Ilumina os olhos desse ser espiritual, desse homem espiritual. Ilumina os olhos do nosso entendimento por luz do Evangelho. Queremos prosseguir em experiência. Queremos prosseguir em experiência. Queremos prosseguir em experiência.
descobrindo esse Deus multiforme, imensurável, profundidade das riquezas, pleno conhecimento e a sabedoria de Deus. Queremos sair da expressão histórica divina e queremos entrar em um mundo extremamente pleno da sua divindade. Abre os nossos olhos, nos conduz a esse túnel de revelação. Seu Espírito nos foi incorporado para nos ensinar todas as coisas. Nós queremos. Em 2021, o perfeito será visto em você.